Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Grupo Sim, Spirits in Michigan. Como vocês sabem, a gente se reunia presencialmente lá na Unity de Farmington Hills, na 13ª milha, aqui próximo a Detroit. E, em virtude da pandemia, a gente teve que adotar essa tecnologia, que tem sido um alento para nós, né, do grupo, e eu espero que essas mensagens também sejam um alento para aqueles que têm a oportunidade de vê-la depois. Né? A gente vai ter hoje o nosso ilustre amigo Rodrigo Silva fazendo essa palestra espetacular, cujo tema será nem expiação, nem regeneração. Né? É um tema atual e para dar início a esse trabalho, né, fazer com que a gente se harmonize, eu vou fazer uma pequena prece de abertura. Então, vou pedir a vocês que relaxem suas mentes, hein? Vamos nos acomodar confortavelmente nos nossos assentos e vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, aquele ao qual seguimos todos os dias, com também aos nossos amigos do plano espiritual que aqui vieram para fazer parte dessa reunião, desse trabalho, e vamos pedir a paz, o amor, a harmonia, a compaixão, o desprendimento, a abertura, enfim, todos esses sentimentos engrandecedores que nos elevam no espírito. Que esse ambiente se encha de energia positiva e que a gente possa estar aberto às intuições dos nossos amigos do plano espiritual e participar, juntamente com o nosso amigo Rodrigo, através das perguntas que poderão ser colocadas ao fim da sua apresentação. Nos pedir que Jesus lhe ilumine e que a gente possa tirar o máximo proveito desses conceitos que vão ser colocados. Que assim seja, graças a Deus. Então, bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Ivo, pela apresentação, pela prece. Gostaria de agradecer, em nome do Grupo Sim, a participação de todos vocês que estão aqui ao vivo com a gente e também a todos aqueles que vão assistir essa palestra posteriormente no YouTube. Lembrando que no Grupo Sim, nós fazemos essas gravações e postamos lá no YouTube, no canal próprio do grupo. E para deixar tanto para a prosperidade, aí para a gente poder ter isso gravado para o futuro, também para permitir que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Nosso grupo trabalha com diversos palestrantes diferentes, então a gente tem um material muito bom, diversos amigos que vêm e trazem um pouco de conhecimento para a gente, um pouco de reflexão. Grupo Sim, Grupo Espírita, como eu falou, aqui de Michigan, mas que tem assim bastante integrantes também fora daqui da região, né? Então a gente espera poder aumentar esse grupo cada vez mais e poder levar a doutrina espírita aí para mais pessoas, que mais pessoas tenham acesso a essa doutrina tão maravilhosa. Tá bom? Bom, o tema da palestra, como eu falou, né, a gente vai falar um pouco de espiritismo na atualidade. Eu pretendo fazer mais temas desse assunto, né, trazer assuntos a atualidade sobre a ótica do espiritismo. Vai ser uma palestra de cunho não científico e nem tão científico e nem tão religioso. Vai ser uma palestra mais filosófica, tá? E o tema de hoje, especificamente, é nem expiação, nem regeneração, tá? E o objetivo, então, dessa palestra, né, como eu falei, não é confrontar ou questionar o que está na doutrina espírita. Só um pouquinho que a minha luz caiu aqui, só um minutinho.
Daqui a pouco ele volta. E a gente consegue editar o vídeo e fica tudo numa boa. Não se desesperem. Oi, voltei. Tive um probleminha aqui. Meu filho apagou a luz aqui. Então, ok. Então, a ideia dessa palestra não é a gente questionar ou confrontar, mas simplesmente reavaliar, né, jogar uma luz nova naquilo que foi trazido para a gente, já com o conhecimento mais atual que nós temos, né, desse contexto com mais conhecimento científico, com mais evolução moral e tudo mais, para que a gente possa reinterpretar ou reavaliar, né, e tirar mais mensagens ainda, né, mais interpretações do que Kardec deixou para a gente, tá? Por que vou falar, então, de nem expiação, nem regeneração, né? São dois temas, dois conceitos que o Kardec trouxe para a gente a respeito da classificação dos mundos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, existe um capítulo chamado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E lá o Allan Kardec ele classifica os mundos habitados em alguns níveis, né? Desde o mundo primitivo e passando aí, então pelo mundo de provas e expiações, né? Que seria o planeta Terra atualmente, na época dele e provavelmente atualmente, segundo o conceito que ele colocou lá, que é um mundo onde o bem e o mal coexistem. Existem ainda muitas coisas, de certa forma, consideradas más, né? E aí existe essa depuração, né? E depois ele fala do mundo de regeneração, onde o bem já prevalece, embora ainda não há ausência do mal, né? Essa é a definição que ele coloca sobre esses dois mundos. Então, um mundo muito melhor e um mundo onde o planeta Terra um dia será, né? Segundo a definição dos espíritos, a Terra um dia será um mundo de regeneração. E só que Kardec diz bem claro o seguinte: não existe uma distinção, né, uma separação muito grande entre um mundo e outro. É uma transição constante, né, gradativa, que faz com que o mundo vá se tornando um outro mundo, né, uma outra classificação. E disse ainda que a Terra, né, seria em breve seria o mundo de regeneração, e depois vieram aí diversos conceitos, inclusive o conceito do Chico Xavier, né, que ele falou que se até o ano de, se eu não me engano, 2019, eu acho que a Célia pode me ajudar aí, se a Terra não entrasse numa guerra nuclear, nós passaríamos a ser, então, um mundo de, gradativamente, uma transição planetária, né? Ou seja, já indo de uma forma mais acelerada para o mundo de regeneração. E coincidente ou não, nós estamos numa pandemia onde o nível de mortes, né, embora o planeta Terra nós já temos mortes por diversas outras causas, como o Babler mencionou algumas palestras atrás, morte de fome muito mais do que a pandemia matou, mas de certa forma chamou a atenção da Terra, né? Fez um alerta para os habitantes da Terra a respeito do valor da vida, né? Então, esse é o conceito que Kardec nos trouxe. Vamos olhar a definição dessas palavras do tema de hoje para a gente, de certa forma, alinhar, né, o que nós interpretamos sobre cada uma dessas palavras para a gente partir de um mesmo ponto. Expiação, de acordo com a definição técnica, é a remissão de culpas ou defeitos pelo cumprimento de pena ou penitência, né? Então, expiar é você pagar uma culpa, um erro, um defeito que você tem através de uma pena ou de uma penitência. E a regeneração é o ato ou efeito de regenerar, restabelecer o que está destruído à sua condição original. Ou seja, é você voltar a ser, de certa forma, a condição anterior, mais perfeita do que a condição atual, que está, de certa forma, degenerada, né? Então, você regenera, né? E é muito comum a gente ouvir falar que alguns animais, como, por exemplo, a lagartixa ou alguns lagartos, eles regeneram um membro que é cortado numa batalha, numa luta,
de espécies, por exemplo, ele regenera esse membro, ou seja, volta a ter o membro que tinha antes, né? Nasce de novo, né? Então, tem essa ideia. E por que eu estou dizendo que nem expiação e nem regeneração, no conceito atual, na interpretação atual que nós temos, se alinha muito bem, né, com a nossa compreensão da doutrina espírita, segundo a própria doutrina espírita, a própria filosofia espírita, né? Lembrando que um dos princípios básicos que o Kardec colocou a respeito do espírito, inclusive a definição, né, para o espírito, ele disse que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Simples porque estão ainda em uma fase inicial de desenvolvimento das consciências, né, e de seus atributos, né, de sensações, sentimentos, intelecto, intuição e tudo aquilo que vem com a evolução da consciência. Então, não é que ele é simples no sentido de ser humilde, não é essa simplicidade. Estou falando de simples, é desprovidos de sofisticações, né? Uma coisa simples. E ignorantes, porque eles são desprovidos de conhecimento, né? Os espíritos, eles não nasceram sabendo, né? Eles nasceram simples, sem nenhum conhecimento, e à medida que vão evoluindo, eles vão adquirindo aspectos da consciência e vão adquirindo conhecimentos, que são coisas que estão interligadas. E para abordarmos melhor, né, essa tese sobre o assunto de hoje, vamos entender um conceito desse camarada aqui, ó, que foi um filósofo nascido em 1724, em Königsberg, na Prússia, né, um país que nem existe mais, uma região que nem existe mais, já se mudou de nome. E o nome dele é Immanuel Kant. Tá? O Kant falou o seguinte, ele estudou a respeito da teoria da moral, né? E ele classificou a moral em dois tipos básicos. Ele disse que existia a autonomia e a heteronomia, né, nessa classificação dele. Tá? E então, o que seria autonomia e heteronomia? Um assunto que eu já trouxe há algum tempo atrás também, numa outra palestra. A heteronomia seria a moral de um ser ainda em desenvolvimento, seria algo que as crianças têm muito e os adultos também têm, a raça humana ainda tem, né? Que é aquela moral onde a gente faz as coisas certas porque é imposto por alguma lei, alguma regra, ou algo que nos força a fazer aquilo. E a autonomia é aquela moral onde eu ajo de maneira moral, por reconhecer o valor daquela ação e fazer por vontade própria, sem que ninguém me imponha. Tá? Então, o Kant classificou que a sociedade vivia um conflito de autonomia e heteronomia. Algumas civilizações da época, ou até hoje, como sempre foi assim, alguns povos sempre tiveram um pouco mais de autonomia, outros um pouco mais de heteronomia, devido ao seu desenvolvimento, né? Até hoje, se a gente pegar, por exemplo, alguns países onde as pessoas são mais autônomas ou elas têm mais consciência a respeito das coisas certas a serem feitas, elas são um pouco mais autônomas. E comparado com outras civilizações, outras culturas, onde as pessoas só fazem quando são forçadas a fazer, né? Isso aí a gente pode ver muito em países que estão subdesenvolvidos ou em desenvolvimento no nível inferior a países desenvolvidos, né? Então, tem muito a ver com desenvolvimento social, tem muito a ver com consciência, né? E então, Kant classificou bem isso daí. Paulo Freire também se usou desse conceito. Paulo Freire, né, que foi aquele educador famoso brasileiro, né, que espalhou as suas teorias mundo afora, é uma das pessoas mais bem reconhecidas aí no Brasil, com relação à parte filosófica, à parte cultural. Fez um trabalho excelente na área da educação. O Paulo Freire também abordou essa questão, dizendo que a educação brasileira ela possui uma herança muito forte de colonialismo e de imposição religiosa, levando a uma cultura muito heterônoma, né? Uma moral muito heterônoma, onde a gente faz uma série de coisas contra a vontade ou sem entender o valor daquilo, né? Só para ilustrar aí como outras pessoas usaram esses conceitos.
Eu, particularmente, como mencionei, acredito que a heteronomia ela está muito ligada ao nosso nível evolutivo do planeta Terra, né? A gente ainda está muito ligado aos nossos instintos. Então, muita coisa que eu faço, que nós fazemos hoje no planeta Terra, é para obedecer alguma lei, né? Como, por exemplo, pagar imposto, ou não jogar lixo na rua, ou fazer várias coisas desse tipo, né? Tratar as pessoas bem, não agredir as pessoas. Muitas vezes a pessoa não faz aquilo por receio de ser punida, ou receio de infringir alguma lei, né? Não porque ela realmente acha importante respeitar o próximo, porque ela acha importante manter a cidade limpa, não porque ela acha importante que os governos tenham dinheiro para investir, né? Até porque a gente vê que nem os governos também têm uma autonomia moral muito grande, né? Existe ainda um vínculo muito forte com o egoísmo e tudo mais. Então, é uma sociedade que caminha dentro dessa moral heterônoma de todos os lados, né? Mas tem também muitos indivíduos que têm, não totalmente, mas uma moral mais autônoma por reconhecer, né, a importância do bem social, do bem coletivo e fazer as coisas por acreditar naquilo, tá? Uma curiosidade que eu queria falar sobre esses dois aqui é que Kant e Kardec, eles não se conheceram, na verdade, porque o Kant faleceu dia 12 de fevereiro de 1804 e o Kardec nasceu em 31 de outubro de 1804, no mesmo ano. Então, o Kant morreu poucos meses antes do Kardec nascer. Mas, como Kardec estudou a pedagogia, ele teve acesso vamos dizer assim, aos conhecimentos, ao legado de Kant, né? Toda a filosofia de Kant e tudo mais. E Kant foi muito famoso naquela época, né? Ele fez diversos estudos da parte moral e tudo mais. E não só isso, né? Kant, ele, durante a sua vida, né? Ele teve contato com fenômenos espíritas ou espirituais, né, que foi também uma outra coincidência, não só ao ano que um morreu e o outro nasceu, mas Kant teve contato com fenômenos espíritas ou espirituais e ele dedicou anos da sua vida estudando um caso de um senhor vidente que chamava Senhor Swedenborg, que dizia conseguir conversar com espíritos e realizar viagens astrais ou desdobramentos que nós chamamos no espiritismo. Então, ele estudou profundamente, né, relatos, estudou o próprio vidente, testemunhas oculares, fatos, fenômenos realizados ali pelo Sr. Swedenborg, e, finalmente, ele escreveu um livro a respeito disso, que provavelmente Kardec teve acesso, né? E nesse livro se chama Sonhos de um Visionário, tá? Onde ele relata todo o estudo que ele fez a respeito do Sr. Swedenborg, tá? O Sr. Swedenborg, pelo que eu li a respeito dele, ele era como nós chamamos hoje, um médium, que dizia conversar com espíritos e poder se deslocar, né, no mundo astral, através do desdobramento, mas ele não tinha uma metodologia, ele não tinha assim um estudo sério a respeito disso. Ele usava aquilo para ajudar as pessoas, para trazer, ler a sorte das pessoas ou para dar sugestões, né, dicas para as pessoas, conselhos. Então, assim, ele não fez um estudo sério a respeito do assunto. E o Kant, finalmente, ele não chegou a uma conclusão a respeito do Swedenborg, porque como ele tinha uma visão muito científica a respeito do assunto, ele realmente queria descobrir alguma coisa ali, mas não existia nada que ele conseguisse comprovar, ele acabou... e aí tem uma controvérsia também, no livro dele não fica bem claro se ele chegou a alguma conclusão definitiva, porque quem lê o livro diz que algumas pessoas falam que ele refutou os fatos, né, que ele disse que nada daquilo existia, né? E outras pessoas que leem o livro falam o seguinte, que ele chegou à conclusão de que existiam muitas indicações de serem verdades pela lógica, mas que infelizmente ele não conseguiu achar uma maneira de comprovar. Ou seja, ele estava convencido, mas ele não tinha conseguido achar uma maneira de comprovar aquilo. E tem uma frase do livro dele, que é uma das frases também bem conhecidas dele,
que ele fala o seguinte: qual filósofo não esteve uma vez entre o juramento de uma pessoa sensata e convicta, testemunha ocular, e a resistência interior de uma dúvida inolvidável? Deve ele negar completamente a veracidade de todos os fenômenos espirituais? Ou seja, ele dizendo o seguinte: eu tive acesso a muita informação que me levou a ter muitas dúvidas. O que eu faço? Eu nego ou eu não nego? Então, ele realmente ficou em cima do muro porque ele não conseguia achar uma maneira de comprovar aquilo. Então, assim, Kant contribuiu muito com esse conhecimento de Kardec também, né? Com relação à moral, com relação à parte dessa parte de estudo dos fenômenos e tudo mais. E a filosofia trazida pelo Espiritismo, que é uma filosofia que teve uma metodologia muito mais muito melhor aplicada, né? Muito mais eficiente, ela remove o paradigma da punição e não condiz com a interpretação do anjo caído de algumas religiões. Porque se a gente observar a maioria das religiões, né, quando elas falam que o mundo foi criado, uma das coisas que eles alegam é que a teoria, né, o modelo que eles usam é que Deus criou os anjos e os anjos caíram, né? Fizeram alguma coisa errada e os anjos caíram e eles estão voltando a Deus, né? Então, ou seja, eles já trouxeram a parte do conhecimento de como que é lá, né? E a gente estaria, então, se depurando. Aí sim faz sentido a gente falar em expiação, em regeneração e tudo mais. Como o Espiritismo fala que os espíritos foram criados simples e ignorantes, não faz muito sentido falar que você precisa punir, né? Que a lei divina ela pune um espírito que está em fase de aprendizado. Seria como punir uma criança que não sabe amarrar o sapato, né? Então, assim, você não pune uma criança, você dá oportunidades de aprendizado para ela, né? Você coloca ela, você expõe ela a experiências que vão levar ela a ter o aprendizado necessário. Então, essa é uma coisa que faz com que esse conceito de expiação e regeneração não faça muito sentido numa interpretação mais atual. E como nós vivemos no mundo, ou melhor, voltando a uma parte, a lei de causa e efeito, que é algo que o Espiritismo traz também de uma maneira bem forte para explicar, né, o porquê que nós temos, né, essas mazelas nossas, esses sofrimentos que nós temos, que faz parte da lei de causa e efeito. Ela foi muito bem abordada na literatura do André Luiz, né, que foi psicografada pelo Chico Xavier, e traz muito em detalhes, né, dá para a gente entender bem o mecanismo da ascensão da consciência através dessas múltiplas oportunidades que nós temos de aprendizado e conquista morais, né? Então, como sendo algo que nós hoje percebemos como sofrimento, na verdade, tratado segundo essa lei, segundo essa abordagem do André Luiz, são oportunidades, né, da gente aprender. Como aquela criança também que não quer fazer a lição e acha que a lição é chata, que a lição cansa, que ele começa a chorar, ou seja, ele está sofrendo com aquela lição, mas a lição, na verdade, é para ele aprender alguma coisa. Nós, querendo ou não, nós muitas vezes agimos como crianças birrentas que não entendem a importância da lição. Como nós vivemos num mundo de equilíbrio, né, cada perturbação que nós causamos nesse universo que está todo interligado, né, todos nós estamos interligados, de certa forma interligados a Deus, de uma certa forma, né, independente do conceito de Deus, mas todos nós estamos, de certa forma, nessa matriz, né? Cada vez que nós exercemos uma força contrária à lei divina, existe uma reação que faz com que a gente volte para a lei divina. Existe no algoritmo divino, vamos dizer assim, né? Existe essa fórmula aí que faz com que, se você sair um pouquinho desse lado, a lei divina vai trazer você de volta. Que até numa palestra eu falei do efeito do elástico. Enfim, continuando aqui. Da mesma forma, é o mundo de regeneração, né? Nós não podemos regenerar algo que nunca foi perfeito, ou seja, o espírito nunca foi perfeito. Então, ele não vai se regenerar por uma forma anterior, que na verdade ele não teve, nunca teve, né? Ele está em ascensão a todo tempo.
tais mundos estariam melhores classificados conforme uma interpretação mais atual do que a gente entende hoje, né, como os graus de aprendizagem, né, como se fosse um mundo acadêmico. Nós estamos evoluindo gradativamente, então é um mundo de aprendizado nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, e a partir dos níveis a gente vai tendo essa presença do bem, né, sobressaindo a presença do mal, porque o aprendizado é justamente esse, né? É a gente se tornar espíritos bons, puros, perfeitos, co-criadores do universo, e para isso a união é importante, e para ter união precisa ter o que nós chamamos de bem, né? Porque o mal desagrega e o bem agrega. Kardec deixa bem claro também que nessa evolução dos mundos gradativa, né, que as mazelas humanas elas vão cedendo lugar para uma moral mais crística, né? Então a gente vai percebendo de maneira mais autônoma a importância do bem, né? Nossa autonomia começa a aumentar com relação à moral, e então a gente vai fazendo as coisas por sabedoria e não por imposição, né? Lembrando do conceito de sabedoria, né? Sabedoria é quando a gente quando a gente absorve o conhecimento, e, de certa forma, esse conhecimento passa a fazer parte de quem nós somos, né? Então a gente pode colocar em prática. É um dos conceitos, né, que eu gosto a respeito da sabedoria. Existem vários, mas esse aí é um dos que eu gosto porque faz muito sentido para mim. E qual a utilidade prática, né, da gente discutir isso aqui numa palestra espírita, né? Tá, a gente falou de Kardec, de Kant, a gente falou desses conceitos, né? E qual seria uma abordagem prática, né, do que a gente pode fazer com isso, né? Quando a gente deixa a heteronomia de lado e caminha em função à autonomia, a gente está deixando aquela postura pueril, aquela postura infantil de se colocar no papel de vítima, né? Que, mas agora eu fiz tal coisa errada, eu preciso ser punido mesmo, eu mereço, né? Deus vai me punir, ou a sociedade vai me punir porque eu errei. Ou seja, a gente sai dessa posição de vítima, que aguarda um castigo, né, quando faz alguma coisa errada, e a gente, que é uma posição passiva, né, e parte para uma posição mais responsável e mais ativa, de agir para compensar aquilo que você fez de errado. Então, dando um exemplo, né, quando a gente maltrata alguém, e se a gente tem a chance de pedir desculpa, ir lá de coração, né, de intenção, falar, poxa, eu me senti mal por te maltratar, eu queria te compensar isso, eu queria dizer para você que você não merece, que você é uma pessoa que não merece isso, você merece todo o meu respeito, eu te admiro, eu te respeito, e tudo mais. Ou seja, fazer algo para compensar o que você fez de errado, né? E existem vários outros exemplos que a gente pode fazer. E quando a gente não tem mais a oportunidade de retribuir ou de corrigir algo que a gente fez para uma certa pessoa, provavelmente essa pessoa não está mais no nosso acesso, né? Ou por desencarne, ou porque não está mais na mesma região, ou se mudou, etc. A gente ainda pode compensar fazendo coisas que mostrem, né? Que tragam a sabedoria para a gente, que façam parte de quem nós somos, da nossa ação, fazer algo para compensar aquele erro. Então, se a gente, por exemplo, é muito comum, né? Pessoas que praticam aborto, por exemplo, quando são jovens. Depois elas chegam à conclusão, se arrependem, aquilo causa muito sofrimento, né? Porque a gente tem essa abordagem heterônoma de que o mundo precisa me punir mesmo, porque eu sou ruim, eu sou um monstro, eu fiz isso errado, não sei o quê, né? A gente se coloca nessa posição de vítima, né, de maneira passiva e achando que a gente merece mesmo ser castigado. Só que assim, isso não agrega nada, né? Ou seja, ninguém tem a intenção de te castigar, né? Embora exista, né, como a gente está estudando, né, nas terças-feiras, a, a obsessão, que muitas vezes acontece nesses casos, né, que faz parte da lei divina também, que é o livre-arbítrio, né? Todo mundo tem o livre-arbítrio, mas assim, não é algo produtivo, né? Agora, você se conscientizar de que talvez, você errou, você era jovem, você ainda não tinha esse conhecimento, essa sabedoria que você tem hoje. Ok, eu cheguei a essa conclusão, não adianta me punir, eu preciso fazer algo a respeito disso, né?
Então, algumas pessoas que eu conheço, elas partiram para ajudar crianças, ou com adoção, ou ajudar crianças de maneira voluntária, ou seja, dar um pouco de si para crianças a fim de compensar o que elas fizeram. Mas isso resolve o problema da criança que foi abortada? Provavelmente não resolve o problema da criança que foi abortada. Provavelmente aquela criança ficou com aquele trauma, ficou com aquela mágoa, com aquela revolta, né? Mas aquilo traz para você, para a pessoa, né, que cometeu o erro, traz para ela um motivo para que ela possa falar, eu errei e eu estou, de certa forma, buscando compensar isso e mostrar que eu aprendi a lição, né? Então, traz esse mérito para você. E futuramente você pode ter, em função do que você viveu, do que você fez, você pode ter uma oportunidade de retribuir ou de compensar com com aquele próprio espírito, né? E aí você vai estar muito mais sábio para poder dar a ele o amor que você tirou quando ele vinha ao mundo. Então tudo isso faz parte de uma evolução gradativa. Então, ao deixarmos a heteronomia a caminho dessa autonomia moral, a gente deixa eu passar aqui só um pouquinho. Ok, então a gente faz essa passagem, essa evolução de ações, né? A gente para de ser passivo, passa a ação e passa a entender a importância da ação, e isso passa a fazer parte de quem a gente é, e isso faz com que a gente vá evoluindo, né? Psiquicamente, moralmente, e faz com que o espírito vá galgando, então, não vou falar méritos, porque méritos também tem a ver com alguém reconhecer você, mas vai galgando conhecimento suficiente para você poder estar em outro nível e fazendo ações ainda mais importantes do que as ações que você fazia antes, nessa construção aí da perfeição de vida. Com isso, a passividade de aceitar o sofrimento, aguardando a recompensa do plano divino, que isso tem muito também, né? A gente fala assim, não, eu nasci talvez com um problema, ou eu tenho um problema familiar, ou eu tenho uma situação, eu vou simplesmente aceitar calado, ficar, né, resignado. Muita gente confunde resignação com passividade, né? Mas tem muita gente que faz isso, né? Ou gente até que se mutila, como o Alan apresentou numa palestra há algum tempo atrás, né, que as religiões ou crenças ou seitas, onde as pessoas fazem automutilação, né, e achando que aquilo é bem visto aos olhos de Deus, né? Que é uma coisa que não faz nenhum sentido você mutilar algo que foi te dado como uma oportunidade, né, de aprender usando aquele corpo, você se automutilar. Não faz nenhum sentido. Mas a gente ainda tem isso em menor grau, né, de falar assim, não, eu vou aguentar firme nessa situação porque eu devo ter feito alguma coisa em outra vida, então eu vou ter que passar por isso. Não, não é assim. Se você está passando por alguma situação, é porque você precisa fazer alguma coisa. Não é você precisa esperar que aconteça. Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. A gente precisa buscar mudar aquela situação para melhor, tanto para a gente quanto para os outros. Como o Babel sempre enfatiza nas palestras dele, nós fomos criados para sermos felizes. Então, a gente tem que buscar a felicidade. Só que a felicidade nossa não pode causar a infelicidade do nosso próximo. É isso também que é uma coisa que a gente precisa aprender. Nós não precisamos ser infelizes, nos sacrificarmos para que o outro seja feliz. Também a gente não pode buscar a nossa felicidade de maneira egoística e causar a infelicidade do próximo. A gente tem que buscar a felicidade conjunta, né? Que é um grande desafio ainda para o nosso nível evolutivo. Então, era esses conceitos que eu gostaria de trazer. A palestra hoje não é muito longa, eu vou deixar um tempo também para debates, perguntas então vocês fiquem à vontade. Obrigado por participarem e a palavra de vocês. Primeira pergunta. O mundo de expiação é um mundo de heterotomia, enquanto que o mundo de regeneração é um mundo de autonomia?
Então, eu acredito que os dois sejam dos dois. Os dois tenham autonomia, interonomia, e isso vai fazendo uma transição gradativa, né? Porque se a gente imaginar um mundo perfeito, os espíritos não precisam de uma regra para agir, né? Os espíritos sabem, por exemplo, o que eles têm que fazer. Eles sabem a importância do amor, da caridade, né, de fazer o bem, da cocriação. Ele tem esse conceito. Ele faz porque ele entende, ele tem a sabedoria e entende a importância disso, né? Então, se a gente imaginar um mundo totalmente primitivo, era cada um por si, né? Que era totalmente heterônomo. Os espíritos faziam o que queriam e só eram punidos quando alguém mais forte ia lá e punia, né? Então, assim, não existe nenhuma consciência moral. E isso vai sendo gradativamente transformado, né? Até a gente obter aí um mundo de moral mais autônomo. Se a gente comparar hoje mesmo o planeta Terra, né? Você pega, por exemplo, alguns países subdesenvolvidos, onde as pessoas vivem de uma maneira muito mais rudimentar, muito mais primitiva, onde existe a necessidade de leis muito mais severas, de fiscalização, porque senão as pessoas tentam passar a perna mesmo, tentam roubar, tentam fazer as coisas. Então, assim, nesse mundo precisa muito mais de controle, né? E você pega países desenvolvidos, alguns da Europa e tal, onde as pessoas elas pagam impostos em dia porque tem retorno e porque elas acham importante, elas não assaltam ninguém, elas não roubam nada de ninguém, sabe? Elas não fazem as coisas porque falam, não, isso não é meu, eu não vou mexer, não é meu, né? Eu não tenho direito de ir lá e mexer, eu não tenho direito de criticar alguém, eu não tenho direito de agredir alguém, sabe? Isso não é correto, ou seja, as pessoas têm essa sabedoria. Isso no próprio planeta atualmente, né? Então, os mundos nada mais é do que essa evolução gradativa, segundo essa tese que eu estou trazendo hoje. É uma evolução gradativa para a autonomia. Rodrigo, eu tenho uma pergunta que eu acho que é até mais simples um pouquinho. Você comentou aí agora que, eu achei muito interessante, inclusive, tudo que nos acontece é para a gente buscar fazer alguma coisa para melhorar ou para, vamos dizer, balancear aquilo que está acontecendo, né? Agora, uma pergunta que eu tenho é a seguinte: como saber o que ser feito para poder fazer essa evolução, vamos dizer assim? Como saber qual é a atitude que a gente deve tomar para poder tirar uma evolução de uma situação difícil? Ok, isso é uma boa pergunta. Obrigado, Ana, pela pergunta. Eu costumo pensar o seguinte: às vezes nos falta sabedoria para saber ou para chegar à conclusão de qual é a coisa certa a fazer. Mas não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade. Existem pessoas mais sábias que a gente, né? Que a gente pode perguntar. É o que muita gente faz hoje, né? Buscar conselhos, por exemplo, com pessoas mais sábias, né? Seja numa religião, seja numa universidade, seja com um médico. Os próprios médicos fazem isso com médicos mais experientes. Ó, estou com um caso aqui, não sei o que fazer. Ou seja, existe esse recurso, né? Nós vivemos numa sociedade justamente para isso, para se ajudar, né? Às vezes a questão é muito particular, é difícil você pedir um conselho para alguém, mesmo que você considere, respeite e saiba que essa pessoa é mais sábia, mas às vezes o conselho não serve para a gente, né? Porque a pessoa não consegue ter a empatia de se colocar no nosso lugar 100%, né? Meditação é muito bom para isso, né? Conversar com os nossos mentores através da meditação, ou para quem preferir, né, ouvir a nossa consciência, porque a nossa consciência nada mais é do que, de certa forma, um consciente coletivo, né, onde a gente tem acesso a informações que nós não temos na vigília ou quando nós estamos mais conectados com esse plano aqui, né, plano físico. Então, assim, meditar, buscar respostas na nossa intuição, na nossa consciência, e pedir ajuda, né? Pedir ajuda para profissionais que são especializados na área, pedir ajuda para líderes que estão acostumados a lidar com o ser humano e sabem, né, mais ou menos quais são as mazelas e sabem casos que deram certo, e ver se alguma coisa faz sentido para você. Que se não fizer sentido para você, significa que talvez aquilo que veio para você não seja adequado,
precisa fazer sentido para você, né? Porque você é a pessoa mais interessada em resolver aquela situação. E aí é o que você falou, pode ser qualquer tipo de conselho, seja religioso, profissional, o que seja, né? E mesmo dentro da religião pode ser também qualquer vertente, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Tem que fazer sentido lógico para você. Aí é que está um grande problema, né? Dependendo da sua crença, da sua religião e tal, você pode ouvir um conselho que não é tão adequado, mas faça sentido para você, né? E aí é um grande problema, porque pode te levar, como acontece muitas vezes, né? Seitas que levam as pessoas ao suicídio porque estão buscando um lugar no céu ou coisas assim. Então é muito complicado, né? Nós temos que ser muito humildes nesse ponto e dizer o seguinte: eu não tenho muita sabedoria, né? Faz pergunta para mais de uma pessoa, né? Faz talvez uma pesquisa com mais gente e vê se todos eles têm uma convergência. Se não tivesse, algum falar, nossa, isso aí é um conselho horrível, eu não faria nunca isso. Aí então tem alguma coisa errada, né? Se tem duas pessoas respeitosas que têm conhecimento e estão divergindo de maneira tão dramática, pode ser que tenha aí uma polarização, né? Um dogmatismo, algo que talvez não faça muito sentido na prática. É complicado, não é uma resposta fácil, mas existem maneiras, né? Não, legal, obrigado. Rô, queria agradecer, gostei bastante das suas palavras, e achei que foi bem interessante, assim, ó, né, as colocações. E com relação à pergunta do Wendel, desculpa se eu falei errado, eu acho que uma das coisas que eu acabo tentando partir para mim, assim, quando eu entro nessas bifurcações, assim, eu tento primeiro colocar, assim, né, colocar sempre o amor acima, às vezes, até do racional. Porque, às vezes, é interessante, se você imaginar, por exemplo, se fosse, depende, lógico, da situação, né, mas dependendo da situação, se você colocar uma pessoa que você ama na mesma situação, digamos assim, e qual conselho você daria para essa pessoa, às vezes você consegue ter um pouco né, esse senso, digamos, do que talvez fosse o mais certo fazer, sabe? Porque, de repente, às vezes quando a gente se coloca num lugar é um pouco diferente, às vezes, de quando você coloca uma pessoa que você ama e o que você falaria para ela. Então, eu acho que às vezes vale a pena também dar né, inverter os papéis para ver o que, será que se eu fizer isso, vai ser legal? E aí você fala, tudo bem, se meu filho fizesse isso, eu ia achar legal que ele fizesse isso? Ou se meus pais, né? Você inverte a posição e fala, não, talvez não. Né? Então, às vezes eu uso muito isso para mim, assim, eu tento colocar pessoas que eu amo nas situações e nas decisões e falo, não, talvez isso funcione ou não, assim, não sei se te ajuda isso, né? Mas Não, conceito interessantíssimo, obrigado. às vezes eu uso para mim, então espero que te ajude aí. Eu nunca tinha pensado, mas é um conceito muito interessante, obrigado mesmo. Imagina, isso. Também gostei, Andressa. Obrigado também. É que aquela história, né? Quando a gente olha, né, de fora a situação, exato, de maneira mais racional, agora, que nem a Andressa falou, você coloca um ente querido lá, uma pessoa que você ama no seu lugar e fala, o que eu recomendaria para ela? Realmente é um compromisso, né? É que você nunca vai falar algo que você vai prejudicar aquela pessoa, né? Só que, ao mesmo tempo, você está mais racional, né? Você está numa posição mais de raciocínio e tal. Então, você vai buscar realmente o limite do seu conhecimento naquilo que você recomendaria para ser o melhor possível para aquela pessoa. Uma boa estratégia, legal. E às vezes uma das coisas que eu acho que isso ajuda muito é porque quando você sai do problema, você dramatiza menos o problema, né? Você consegue ver o problema de forma um pouco mais objetiva, menos vitimizada, né? E é bem o que você falou, você realmente vai tentar ver todas as possibilidades úteis e funcionais e melhor caminho e evolucional para aquela pessoa que a gente ama. Então, eu acho que funciona bem, assim. Legal que você comentou também.
Ok, pessoal. Mais alguém quer comentar ou falar alguma coisa? Fique à vontade, tá? Gratidão, Rodrigo. É sempre interessante ouvir esses três pontos, né, que você sempre faz questão de distinguir: filosofia, ciência e religião. Eu anotei algumas coisas aqui, né? Você falou sobre a dúvida de Kant, né? Acreditar no que vi, né? E que não pude provar, ou aceitar simplesmente, né? Kardec usou, se a gente lê principalmente a Obras Póstumas, O Céu e o Inferno, ele coloca que é melhor negar 10 verdades que admitir uma falsidade. Então, a dúvida sempre vai existir, né? Até que você consiga ou comprovar, ou pelo menos assimilar que fique certo para você mesmo, né? Então, é interessante esse paralelo que você fez, as dúvidas de ambos, né? Quando você comentou anjos caídos, essa alegoria não seria para explicar o fato de sermos criados simples e ignorantes, e que, na prática do ensaio e erro, né, do período de evolução, da passagem do instinto para a consciência, para as sensações, para sentimentos e para a moral, enfim, nesse ensaio e erro, como o mal é um caminho muito mais fácil, alguém não se apegou a ele pela facilidade? Não seria esse o anjo caído? Porque nós somos anjos caídos. Quando a gente vê a coisa muito fácil, a porta larga é muito melhor que a estreita, né? E às vezes é por nossa ignorância. O que eu mencionei a respeito dos anjos caídos assim, não é uma analogia ou alguma coisa assim, é o que realmente várias religiões eles falam, né? Que Deus criou os anjos e aí os anjos eles cometeram erros e foram egoístas, ou eles fizeram alguma coisa errada e aí perderam o lugar no paraíso, e eles caíram e aí perderam as asas. E existem diversas religiões que abordam dessa forma. Não só anjos, mas deuses mesmo. Se você pegar lá as religiões onde tinha Zeus, né, que tinha os deuses, né, e aí veio Hércules, que era um semideus, ou seja, sempre mostrando essa evolução que veio de cima para baixo e agora precisa voltar, né? E isso traz aquele conceito de que esses anjos caídos, apesar de eles terem menos superpoderes, vamos dizer assim, né, eles têm um conhecimento do que é o mundo divino ali, o mundo perfeito, né? E que seria, de certa forma, eles estariam saudosos do mundo perfeito, né? E o que o Kardec trouxe para a gente de uma maneira um pouco diferente da maioria das religiões, eu não vou dizer que são todas, tá? Mas segundo o Paulo Henrique de Figueiredo, que é um historiador que estudou Kardec, estudou o Espiritismo, ele fala que a maioria das religiões tem esse conceito de anjos caídos, né? E o Kardec diz que não, fala, os espíritos eles foram criados simples e ignorantes, do átomo ao anjo, ou seja, qual é o conhecimento moral, intelectual que um átomo tem, né? E aí ele vai se agregando, molécula, substância, matéria, vai se agregando, vai formando vida, bactérias, peixes, e vai evoluindo, e vai adquirindo, né, complexidade, até no seu próprio corpo físico, né? Complexidade no corpo e no intelecto, né? O cérebro vai aumentando, vai adquirindo outras habilidades, né? Como nós temos hoje, habilidade de nos extrairmos, né? De intuição, que é uma coisa que a grande maioria dos animais não tem, né? Intuição. Então, assim, são sofisticações da consciência que vão sendo adquiridas com a evolução, né? E da mesma forma é o nosso comportamento, né? Se a gente fizer um paralelo aí com as crianças, né? As crianças elas cometem muitos erros, não porque elas são más ou mas por falta de entendimento, falta né, de sabedoria a respeito daquilo. Elas estão tentando e errando, tentando e errando, tentando e errando o tempo todo. E aí isso muitas vezes traz sofrimentos para ela, né? Qual é de nós aí que não lembra, né, dos nossos filhos ou nós mesmos, né,
Quantas vezes nós choramos, né? Sofremos, achamos que o mundo ia acabar porque o nosso pai falou que não ia dar um sorvete, que a gente estava morrendo de vontade, né? Então, assim, a criança sofre. Eu dizer que aquilo não é sofrimento, a criança que... A gente não dá muita bola porque sabe que não é algo que vai causar um problema grave para a criança. Mas a criança sofre. Ela sofre quando não ganha um presente de aniversário, ela sofre quando ela se vê que ela não é o centro das atenções, né? Que os pais precisam trabalhar e não podem ficar com ela. A criança sofre de verdade. Mas esse sofrimento vai amadurecendo a criança, da mesma forma que o espírito vai amadurecendo. Que nem se a gente pegar Jesus, né? Ele é legal que Jesus, todos os exemplos que a gente pega Jesus, parece que a coisa fica clara, né? Se a gente pegar Jesus, Jesus sofreu no Calvário? Será que ele sofreu ou será que ele sentiu dor? Olha, Jesus sentiu dor. Em eu já nenhum vi. momento ele se revoltou, em nenhum momento ele levantou a voz ou o braço ou para se defender. Ah, mas Jesus foi passivo? Não, Jesus não estava sofrendo. Ele tinha Estava consciência. sentindo dor, ele tinha consciência, né, que o mundo dele era outro, né? O meu reino não é desse mundo. Ele tinha consciência de que tudo aquilo lá que ele ia passar tinha um propósito, né? Então, assim, quando a gente tem essa consciência, que é algo que é difícil até de imaginar como seja, né? Mas quando a gente tem consciência, a gente sabe, por exemplo, que o fato do nosso filho tomar a vacina e chorar, de morrer de dor lá para tomar a vacina, tem um propósito, é para o bem dele, né? Quando o nosso filho cai e rala o joelho porque está andando de skate, a gente fala assim, poxa vida, eu sei que é difícil para ele agora, mas é importante que ele passe por isso. Ele tem que aprender os limites do corpo dele, tem que desenvolver coordenação motora, né? Ele tem que aprender através de tentativa e erro, porque vai fazer parte da vida dele no futuro, né? Então, a gente sabe que as coisas que causam dor e sofrimento, muitas vezes são importantes. Jesus sabia disso. Então, assim, ele sofreu, ele sentiu dor, mas provavelmente ele não sofreu. Meu modo de ver individual, tá? Pessoalmente. Eu também tenho um outro ponto sobre esses do anjo caído, que a gente pode também considerar que quando o planeta, ele é, assim, né, vamos lembrar lá aquela parte do planeta primitivo, né, então quando tem o planeta que está lá em desenvolvimento e tem espíritos ainda muito primitivos naquele planeta, que está fazendo a transformação, aqueles espíritos que estão ali naquele planeta, ele não consegue acompanhar a evolução daquele planeta, então ele precisa ajudar no desenvolvimento de um planeta mais primitivo. Então, acho que dá para fazer um pouco essa analogia, né, do anjo caído, ou seja, aquele espírito que tinha a oportunidade de evoluir junto com aquele planeta, ou seja, ele tem um conhecimento, às vezes, avançado na parte de tecnologia, a parte, né, de toda, até o conhecimento mesmo moral e tudo mais, só que ele não, né, intelectual, de inteligência, mas ele não conseguiu acompanhar a parte moral, de repente, e aí ele, infelizmente, vai ter que começar num planeta mais primitivo para ajudar todos aqueles espíritos que ali precisam se desenvolver. Então, acho que para mim faz bastante sentido também trazer esse conceito, né, do que quando um planeta está passando de evolução para o próximo, aqueles espíritos que não conseguem entrar nessa mesma faixa vibratória, eles infelizmente têm que partir para um outro, então é como se fosse um anjo caído, né, para um outro planeta. É o que Isso é fala um o bom livro exemplo. Exilados de Capela, né? Isso, eu ia mencionar isso. É um bom exemplo do que talvez as pessoas do mundo primitivo, né, nomearam essas pessoas, esses espíritos que decaíram ou que foram exilados, como anjos, né? Porque talvez comparado com o nível que eles estavam, né, eles eram anjos, até pela sabedoria, pela capacidade, tudo que eles tinham. Mas no conceito nosso, né, geral, assim, anjo seria realmente um espírito que já atingiu a sua elevação moral, a sua evolução, né? Então, esses espíritos de capela não eram anjos, muito pelo contrário, né? Eles eram os mauzinhos lá de capela que vieram, segundo a teoria dos exilados de capela, vieram para a Terra para ensinar alguma coisa para a gente. Coisa boa e coisa ruim também, né? Quem leu o livro Exilados de Capela, ou alguma outra literatura que trata do assunto, tem uma que eu recomendei há um tempo atrás, que é muito boa, que é
agora me fugiu o nome, mas conta essa história com detalhes. É uma ficção, mas conta um detalhe. E as peças que vieram para a Terra eram terríveis. Era o que nós temos hoje de pior aqui na Terra, né? Que foi levado para um planeta onde a sociedade ainda vivia da caça e pesca, vamos dizer assim. Só que tinha o intelecto, que é o propósito do degredo. Mas sim, existe esse conceito do anjo caído que veio de um mundo superior, porém esse mundo está longe de ser um anjo ainda, na verdade. Mas eu entendo, tem muito disso no espiritismo. Rodrigo, você falou o tema, né? Nem regeneração, nem expiação ou punição. Vê se eu entendi, né, a tua colocação. Regenerar seria, já que não é possível o retorno ao que era antes, né? Porque nós temos que evoluir sempre, modificar sempre. Seria, então, a possibilidade de reparar situações que foram mal criadas, que foram, digamos, situações erradas que podem ser reparadas de uma outra forma. E a punição, como a gente sabe que as leis morais estão inscritas na nossa consciência, a punição seria, então, a tomada da consciência, porque Deus não pune, mas Deus educa. Então, se a gente vai falar que a nossa consciência individual possui o conhecimento, mesmo que por intuição, da perfeição, seria voltar no conceito do anjo caído, né? Dizer que nós temos no nosso íntimo, nós temos a sabedoria da perfeição. Se a gente considerar que a nossa consciência é um consciente coletivo, onde muitas vezes nós estamos sendo influenciados pelos espíritos superiores, que são nossos guias, né, e que estão ao tempo todo ali tentando nos ajudar. Então, na verdade, nós somos alunos recebendo instruções de um mestre, né? Eu acredito mais nesse segundo, porque como eu falei na palestra, que nós viemos da simples e ignorante, eu acredito que a nossa individualidade não tem o conhecimento. Nossa individualidade está em fase de aprendizagem. Mas a nossa individualidade tem conexão com o mundo superior através de uma maneira mediúnica com espíritos mais elevados. E esses espíritos nos orientam, entendeu? Então, esse é o que assim, a minha interpretação, né? Estou também baseado na filosofia do Allan Kardec, né? Que os espíritos nos influenciam, os espíritos nos guiam, que nós temos mentores e que nós estamos todo o tempo sendo influenciados por espíritos, de uma forma geral. Então, é difícil falar de consciência, porque a consciência, ao meu ver, ela não é individualizada, ela é um coletivo. Então, é difícil falar assim, mas eu não tenho, no fundo da minha consciência, a sabedoria do que é certo fazer, dependendo de como você encara a sua consciência. Se a sua consciência for o que eu falei lá, coletivo, provavelmente é um bom caminho. Se eu perguntar para a sua consciência, e aí, o que eu faço? Agora, faz um teste prático, né? Quando você for, antes de vocês irem dormir, por exemplo, algum dia que vocês tiverem um tempo, né? Faz uns 5 minutos de meditação e faz uma pergunta bem difícil para a sua consciência, né? E aí, quando vier a resposta, talvez você vai sentir um pouco melhor, assim, poxa, será que isso veio de mim? Ou veio de um mentor, de um espírito mais elevado que está tentando me ajudar, né? Mas fazer com uma boa intenção, né? Não por curiosidade, mas, sei lá, um problema que vocês têm, uma dúvida, aquilo que magoa vocês desde sempre, uma coisa que chateia, uma coisa assim. Então, assim, o que eu devo fazer a respeito disso? E deixa a sua consciência responder, e aí, daí vocês vão ter talvez uma sensibilidade assim, poxa, de onde veio isso? E pergunta também, quem está falando comigo? Eu costumo fazer isso. Na linguagem científica é o insight, né? Mas o insight nada mais é que a iluminação de uma boa inspiração, de uma boa intuição, né? Na realidade. Exatamente. E para mim, o despertar da consciência é justamente esse, é ouvir a intuição, é seguir a inspiração, porque ela mexe com o conteúdo que nós temos de sermos seres criados com a centelha divina, né? A gente tem que ter consciência disso. Legal. A gente ficaria falando horas e horas aqui, né? É gostoso esse assunto, né? Eu adoro. Muito bom.
Ok. Muito obrigada. Pessoal, mais alguém tem algum comentário antes da gente acabar? Então, vamos fazer uma oração para a gente fechar. Queria agradecer a todos que participaram, todos aqueles que vão participar ainda pelo vídeo, por nos ouvir, né, por dar assim, dedicar um pouco do seu tempo para ouvir algo que, de certa forma, é trazido para a gente também, né, pelo plano superior. E agradecer a espiritualidade que proporcionou, né, que permitiu que esse momento acontecesse, né, que essas informações, esses insights, né, da minha consciência individual ou coletiva, né, que pudesse trazer alguma informação que fez sentido para vocês. Cada um possa tirar proveito da melhor maneira possível. Agradecer a Deus e ao nosso Mestre Jesus, nosso guia maior, aquele que é o exemplo, né, da conduta que nós deveríamos ter para darmos um salto evolutivo muito grande. Pena que nós ainda não temos essa capacidade, mas temos pelo menos o caminho, né? A bússola, como o Bárbara gosta de dizer. Então, agradecer a espiritualidade, também pelo apoio às pessoas que estão necessitadas, que possam receber ajuda, que possam receber um pouco de graça para minimizar um pouco o sofrimento dessas pessoas. E, principalmente, a intuição para aprender com os acontecimentos da vida e a energia para que elas tomem alguma ação, alguma atitude a respeito, para mudar a realidade delas e a realidade das pessoas em volta delas. Ok? Boa noite a todos, fiquem todos com Deus, bom fim de semana, e a gente se vê na próxima terça.